Olá, pessoal. Mais uma vez com vocês, Breno Lucano, lá do blog de Filosofia, Portal Veritas. Hoje eu quero trazer para vocês uma questão que é bem interessante. Qual a relação dos cínicos, especialmente Diógenes, tá? Com relação à religião. O que Diógenes vê, como é que Diógenes entende a questão da religião. Pode ser que posteriormente faça até outras explicações sobre os outros cínicos, mas eu vou me reter inicialmente sobre Diógenes. Como é que Diógenes via a questão da religião? Vamos dar uma olhada. Cícero, lá no livro da Natureza dos Deuses, ele vai dizer assim: a propriedade e a satisfação dos mercadores refutam, como disse Diógenes, todo o poder dos deuses. Isso quem disse foi Cícero nesse livro, portanto, foi um romano do século I antes da Era Comum, falando de alguém que morreu 300 anos antes. Muito bem. Como eu já disse algumas vezes, inclusive naquele vídeo, que eu vou deixar o card aqui em cima, vocês deem uma olhada, que fala sobre o conservadorismo dos estoicos. Não é que Cícero seja um estoico, mas ele certamente tem algumas tendências estoicas, né? Ele era, na verdade, um eclético. E Cícero fala essas coisas de Diógenes, principalmente tendo como olhar um padrão romano de mundo, né? Ele tem um olhar romano do mundo. Esse olhar romano do mundo faz com que ele tenha muito com ele aquilo que os romanos vão chamar de gravitas, né? Sempre aquele olhar de cima, altivo, aquele olhar meio que até meio soberbo mesmo, né? Como de um senador que olha do alto o povão, a plebe embaixo. Cícero e os romanos vão ter muito isso, vão ter muita a ideia da piedade com relação aos deuses, né? Os romanos são extremamente religiosos. E essa religiosidade romana se acoplou ao conservadorismo que é próprio dos romanos também, assim como acontece hoje. A religião formulando, né, moldando o conservadorismo da sociedade brasileira. Daí, Bolsonaro aí, né? Bom, mas eu não vou falar sobre o Bolsonaro hoje. Vamos voltar a Diógenes, que é muito mais interessante do que Bolsonaro. E tem mais coisas a ensinar também. Quando Cícero ele fala isso, com esse olhar conservador, de piedade, de um olhar realmente de cima, Cícero desmerece Diógenes. E ele faz, francamente, várias vezes. Cícero é o inimigo de Diógenes. Porque Cícero vai até dizer, né, que nada de bom pode sair dos cínicos. Pode sair dos estoicos, pois os estoicos são conservadores e têm essa visão realmente mais de cima, mais complacente com relação ao mundo. É como se a natureza estivesse associada aos valores romanos, como realmente estavam. Mas Diógenes contestava, ele desfigurava a moeda, ou seja, ele tentava questionar, assim como fazia Sócrates, e daí Sócrates era uma espécie de precursor de Diógenes, os padrões, as crenças, tudo isso. Por isso, Diógenes era um contraponto de Cícero. Por outro lado, se Diógenes questionava as coisas, se Diógenes questionava as crenças, questionava os templos, e por outro lado, ele também questionava os padrões morais decorrentes das crenças dos romanos e dos gregos, será que Diógenes poderia ser categorizado como um ateu? A maioria dos pesquisadores, dos teóricos, vão dizer que não. Se não, Diógenes, então, seria um crente? Seria um religioso? A maioria dos religiosos também vão dizer que não.
Talvez algo que nós chamamos hoje de diagnóstico, talvez alguma coisa nesse sentido. Porque, na verdade, parece que para Diógenes era muito mais importante você questionar os padrões, né, desfigurar a moeda, do que viver com os padrões morais decorrentes da religião da sociedade. Seja que sociedade for. Diógenes hoje combateria essas igrejas de fundo de quintal. Diógenes hoje seria um inimigo declarado de Bolsonaro. Agora, esse desfigurar a moeda possui desfigurar a moeda é uma expressão chave para você entender o cinismo. Diógenes desfigurava a moeda. Aconteceu uma coisa na vida dele que era muito interessante. Ele foi até o templo de Apolo Delfos. Assim como fez Sócrates, assim como fez Zenão de Cício. E Apolo deu respostas para essas três pessoas, Sócrates, Zenão e Diógenes. Para Sócrates, conhece a si mesmo. Para Zenão, torna-te da cor dos mortos. E para Diógenes, desfigura a moeda. Essas três passagens da vida dessas três figuras determinaram momentos importantes na vida de cada um desses três. E a partir daí, eles começaram a desenvolver sua filosofia. Esse desfigurar a moeda, essa orientação foi dada a Diógenes para que ele começasse, a partir daí, a repensar a sociedade. Desfigurar a moeda significa repensar a sociedade, criticar os padrões, praticar a parresia e a anaideia. Agora tem uma coisa interessante, porque ele foi até os deuses, quer dizer, ele foi até Apolo. Apolo disse isso para ele. Será que Diógenes, então, seria um crente? Agora, é muito curioso, por outro lado, pensar como colocaram essa passagem na vida de Diógenes, assim como de Zenão e assim como de Sócrates. Poderíamos pensar também, será que colocaram essa passagem na vida de Diógenes e na vida de Zenão para que eles fossem semelhantes e uma espécie de sucessores de Sócrates? É uma outra forma de se pensar. É um outro viés interpretativo. Não é que, de repente, Zenão tivesse ido, ou não é que Diógenes tivesse ido. Pode ser que tenham contado essa história para dar credibilidade tanto a Diógenes quanto a Zenão. Você também pode pensar dessa forma. Até porque, quando ele pretensamente foi a Apolo Delfos, ele ainda era banqueiro. Então, ele ainda não tinha desenvolvido a filosofia cínica. Ele vai desenvolver depois. Então, Diógenes, o cínico, era crente? Provavelmente não. Por outro lado, Jorge Laércio 637 tem um poema que é muito interessante. Que foi dito por Diógenes. Se não me engano, escrito por Diógenes. Todas as coisas pertencem aos deuses. Os sábios são amigos dos deuses. Amigos têm coisas em comum. Todas as coisas, portanto, pertencem aos sábios. Esse silogismo, assim como todas as outras passagens que pertencem a Creia, aos contos folclóricos que datam os cínicos, todas essas histórias, essas fábulas, muitas delas possuem deuses. Os deuses parecem que estão muito marcados na Creae diogeniana. Provavelmente não é para que estivesse confirmada a presença dos deuses no discurso diogeniano, mas parece que ele provavelmente ele usava os deuses como elementos figurativos para poder explicar as coisas. Ele não vai ter uma relação de piedade em relação aos deuses, mas ele vai ter uma relação discursiva e reflexiva em cima da existência dos deuses para poder formular um novo mundo, para poder desfigurar a moeda. Assim como acontece nesse poema aí, por exemplo. Ele vai citar os deuses como se, na verdade, o importante aí não é a existência dos deuses. Vocês percebem que nesse poema o que é importante aí é pensar que todas as coisas pertencem ao sábio. A figura dos deuses aí tem pouca importância.
É pensar que o sábio está em todos os lugares, ele é cosmopolita, cosmopolitês, em grego, e, portanto, tudo pertence a ele também. Tertuliano, lá no livro Ad Nationis, ele vai dizer assim, quando perguntaram a Diógenes o que acontecia no céu, ele disse, nunca estive lá. Parece que para Diógenes não existe muita necessidade de tentar explicar o que acontece depois da morte, ou o que acontece no céu. Parece que as questões teologais não são importantes para Diógenes. Ele se preocupa muito mais com aqui e agora. É aquilo que Michel Onfray vai dizer, Diógenes foi um filósofo da terra. Ele é um filósofo muito mais preocupado com as questões do imanente. E Tertuliano continua. Quando lhe perguntaram se os deuses existem, ele respondeu, se os deuses existem, eu não sei, mas sei que é conveniente que eles existam. Então, aí faz uma outra crítica aí com relação à existência dos deuses. Ele não está falando que é importante que os deuses existam. Na verdade, ele está pouco preocupado se isso existe ou não. Mas ele entende que existe uma necessidade social da existência dos deuses. Ou seja, que as pessoas, a partir de um contrato social, necessitam de uma deidade para que ela possa, a partir dessa existência, organizar a sociedade, assim como acontece hoje. Nós somos organizados hoje a partir do cristianismo aqui no Ocidente. O cristianismo é responsável por muitas coisas, por muitas decisões. O nosso próprio código de ética das profissões, o nosso próprio código civil tem muitos traços religiosos. Você tem que, numa audiência, jurar com a mão em cima da Bíblia, como se a Bíblia fosse, na verdade, uma aparelhada com a verdade, fosse algo muito sagrado, de modo que você não pudesse pensar alguma coisa para além da Bíblia. E a gente chega até mesmo a, por exemplo, assumir algumas leis e debater algumas leis que são tipicamente religiosas. Negar o aborto, negar o casamento civil entre homossexuais, por exemplo. Então, vocês vejam que são legislações, são projetos de lei, discussões religiosas ancoradas ao nosso Código Civil. Vocês vejam como é que, na verdade, Diógenes seria muito útil atualmente, na medida que ele começa a falar que a religião, os deuses, são importantes na medida que eles fundamentam a sociedade, eles organizam a nossa sociedade. Tanto a grega, a romana, como a sociedade atual. E organiza mesmo, né? Inclusive com relação ao nosso senso comum, com relação ao nosso senso de certo e errado, toda a nossa noção de, em latim, moralia, né, de moral, a nossa noção de moral é fortemente influenciada pela religião. A necessidade que nós temos de construir uma fraternidade, de perdoar, não ser ambicioso, ser humilde sempre. As pessoas sempre falam, né, que você tem que ser humilde. Então, vocês começam a perceber, na verdade, a forte influência da moralia cristã. Mas parece que Diógenes não está muito preocupado com isso. Diógenes está muito mais preocupado, na verdade, em criar a própria felicidade. Você pode até usar o discurso na Creai das divindades, mas é mais importante que você comece a pensar nos atributos que a divindade possui, para que você possa, a partir daí, se associar a elas, criando a sua própria felicidade, criando seu estilo de vida. Parece muito uma estilística de existência, o que nós vamos chamar agora, no momento contemporâneo. Mas, na verdade, é fazer com que você consiga um tipo de autossuficiência que te garanta algum tipo de tranquilidade. Isso que é importante para Diógenes. Afastar as preocupações. Vamos afastar as preocupações que as sociedades nos produzem. O Covid está aí. Vamos tentar trabalhar, então, de uma tal forma que, apesar do Covid, isso não me desespere, isso não me cause aflição. Bolsonaro está aí, o vírus
Bolsonaro está aí. Vamos tentar trabalhar de uma tal forma que, embora eu tente lutar para que Bolsonaro caia fora e seja enxotado, para que isso não me perturbe pessoalmente. O importante é que nós não percamos o controle de nós mesmos. Isso é o fundamental para Diógenes. Pessoal, eu fico por aqui então. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de visitar nosso blog, o endereço está aí embaixo, Portal Veritas, e também a nossa página no Facebook. Espero vocês por aí. Até a próxima e até lá.